O Atlas. O Theatrum Orbis Terrarum foi a primeira publicação reunindo mapas do mundo todo no conceito do que hoje se considera um Atlas. Originalmente impresso em 20 de maio de 1570 em Antuérpia, nos Países Baixos, o seminal Atlas de Abraham Ortelius recolhe, além de centenas de páginas dedicadas à geografia, geologia, cosmologia, etc., 53 mapas de outros mestres em acabamento caprichado, organizados por continente e região e gravados por Franz Hogenberg. Nunca antes o mundo pareceu tão pequeno. Vivendo um período fecunda de descobertas, Ortelius continuou ampliando o projeto, deixando a morrer 25 edições e traduções para inglês, alemão, francês e outros idiomas. Em seu Mapamundi, baseado no veneziano Giacomo Gastaldi, de 1561, os polos têm tamanho infinito e a América tem um formato interessantemente imaginado. Seu Atlântico Norte tem um mapa de Zeno em destaque, com Frislândia em sua mais bem acabada versão, que circularia até séculos mais tarde. Ainda por várias décadas após a morte de Ortelius, o Terratrum Orbis Terrarum gozaria de amplo sucesso, ofuscando entre os bons atlas que viriam a aparecer. A ilha. Em uma viagem, em julho de 1576, o explorador inglês Martin Frobisher avistou a costa montanhosa de Frislândia, tal como descrita no mapa de Zeno. George Best, o cronista de uma segunda expedição de Frobisher, descreveu a costa como muito agradável. 2 anos depois, ao passar novamente por lá, Frobisher reclamou Frislândia em nome da Rainha Elizabeth, passando a ilha a fazer parte do Império Inglês. Descrita por Nicolo Zeno como uma ilha quase retangular, com 3 promontórios triangulares na costa ocidental, um pouco maior do que a Irlanda, Frislândia se destaca ao sul do mapa e, de fato, merece o destaque, sendo o ponto de virada da nossa aventura. Também chamado em outros mapas como Friesland, 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 Frieslanda ou Fixland, Frislândia foi algumas vezes confundida com a Frisia, o sul da Groenlândia, uma das ilhas Faroe. Esteve nos mapas manuscritos da família Maggiolo de Gênova na década de 1560, sendo depois reproduzida por Gerardus Mercator e Jacobus Hontius. William Blow aumentou alguns dos seus primeiros mapas, mas lá está a Frislândia no seu mapa do mundo de 1630, como uma das muitas ilhas ao largo da costa oriental do Labrador. Depois, apareceu no mapa mundial de 1652, de Vischer, em grande parte copiado do de Blow. Vincenzo Coronelli, em 1693, a coloca mais próxima da Groenlândia. Frederick J. Paul a referiu como Fair Island, talvez confundido com a moderna ilha de Fair Isle, situada entre Shetland continental e as Ilhas Orkney. Mas foi mesmo após o sucesso do Atlas de Ortelius que a ilha do mapa de Nicolo Zeno conquistou de vez o seu lugar na história. Ilhas Fantasmas. Diferente de terras perdidas ou desaparecidas, tragadas pelo mar ou destruídas de outras formas, uma ilha fantasma é aquela cuja existência em algum momento foi afirmada, mas depois descobriram nunca ter existido. Originadas em relatos de aventureiros, viajantes, pescadores, marinheiros, resultam de erros de navegação, observações equivocadas, desinformação não verificada ou fabricação deliberada, chegando a permanecer por séculos nos mapas. Algumas podem ser puramente míticas, como a lendária Atlântida, ou a Ilha dos Demônios, perto de Terra Nova, que seria baseada em lendas sobre ilhas mal-assombradas na região. Ainda que visível apenas um dia a cada 7 anos, Rai Brasil costumava aparecer em mapas a oeste da Irlanda. Diziam os mitos que no resto do tempo a ilha se escondia na névoa, mas mesmo quando visível, nunca podia ser alcançada. Observada no Mar de Weddell em 1823, mas nunca mais vista, a Nova Groenlândia do Sul pode ter sido uma miragem. O explorador grego Píteas reportou no século IV a.C. a existência da ilha de Thule, mas perdeu-se a informação sobre sua suposta localização. Desde então, especulou tratar-se das Ilhas Shetland, ou talvez da Islândia, Escandinávia, talvez até mesmo um xiste. Durante muitos anos, a ilha de Filippo esteve nos mapas dos exploradores e serviu como marco para a fronteira entre os Estados Unidos e o que se tornaria o Canadá, até que os agrimensores confirmassem sua inexistência. A ilha de Pepys foi uma identificação errada das Ilhas Falkland, ou Falklands. A ilha de Waits chegou a ser visitada pelo explorador Nicholas Cavendish, que publicou ainda no século XVI informações detalhadas sobre a costa. Afirmou ter aprendido com os locais como fazer fogo sobre a água e as regras de um jogo de estratégia parecido com o xadrez.
Não há mais informações sobre o jogo, nem outro registro de alguém que tenha passado por ali. Em alguns mapas muito antigos, as penínsulas de Banks e da Baixa Califórnia aparecem como ilhas, talvez porque ainda não estivessem ligadas à Terra. Depois de ter sido visitado por Sir Francis Drake em 1578, o banco de areia Pactolus foi engolido pelo mar, mas demorou mais alguns séculos para desaparecer também dos mapas. Uma carta catalã de 1480 nomeia duas ilhas como Ilha de Brasil, uma a sudoeste da Irlanda e uma ao sul da Ilha Verde, ou da Groenlândia. Como em outros mapas, ela parece circular, com um estreito central ou um rio atravessando seu diâmetro. Apesar do fracasso das tentativas de encontrá-la, apareceu regularmente nos mapas até 1865. Em 1674, numa viagem da França à Irlanda, o capitão John Nisbet afirmou ter visto a ilha, relatando que era habitada por enormes coelhos negros, e um mágico que vivia sozinho em um castelo de pedra. Mesmo apagada há séculos dos mapas e depois de inúmeras expedições frutíferas, ainda há quem procure na costa noroeste da África pela ilha visitada por St. Brendan em suas viagens no século VI, seduzidos pelas lendas. Em alguns casos, os cartógrafos intencionalmente inventam detalhes nos mapas, seja para buscar fama, tirar vantagem, identificar plagiários ou por pura diversão. Cabe ao aventureiro escolher em qual fantasma acreditar.